E aí, pessoal, estamos de volta aqui para terminarmos a prova da CMF. Então, ali, a questão de número 22, bastante gente reclamou que ela era mais complicada da prova, né? Porque não conseguiu entender o enunciado. Então, vamos ler bem devagar e vamos compreender o que a questão está nos pedindo. E nós vamos ver que é bem fácil de resolver. Em uma determinada Secretaria Municipal do Brasil, do total de 49 servidores, 21 deles disseram que não falam nenhum idioma estrangeiro. Olha aí, há 21 deles que não falam nenhum idioma estrangeiro. Então, olha aí, nós temos 49 servidores. Desses 49, 21 não fala nenhum idioma estrangeiro. Os demais falam inglês ou espanhol ou ambos. Então, olha aí, os demais falam inglês ou espanhol ou ambos. Se 13 falam espanhol, então vamos colocar aqui, 13 vão falar espanhol, vou colocar só ESP, e 22 falam inglês. 22 falam inglês. Beleza. E aí ele continua. Então, o número de servidores que falam apenas espanhol é... Então, a grande dúvida da interpretação ela começa aqui. Porque ele já te dá que 13 falam espanhol e 22 falam inglês. Então, como pode ele perguntar quantos falam apenas espanhol se ele já disse que 13 falam espanhol? Aí é que está a grande chave do problema. A questão tentou te enganar. Porque o cara que faz a questão ele não tem pai nem mãe, né? Ele vai fazer de um jeito que o capeta mandou só para fazer com que você erre a questão. Então nós temos que entender o quê? Que essas 13 pessoas que falam espanhol não significa que elas falem somente espanhol. Justamente porque ele disse essa palavra bem aqui no começo. Ó. Tem gente que fala ambos os idiomas. Ou seja, nesses 13 camaradas, vamos colocar aqui espanhol. Esses 13 camaradas que falam espanhol, tem cara que fala só espanhol, mas tem cara que fala os dois idiomas. Então vamos colocar aqui ambos, que é a mesma palavra que o enunciado usou. Então olha aí, se eu somar o cara que fala só espanhol com o cara que fala os dois idiomas, nós temos aqui 13 pessoas. Nós temos 13 pessoas. Agora, se eu pegar o cara que fala inglês, e eu fizer o mesmo raciocínio, eu tenho o cara que fala só inglês e eu tenho o cara que fala os dois, que seria aqui ambos. Só que eu não sei quais são essas pessoas que falam os dois idiomas. Mas eu sei que se eu somar o cara que fala só inglês com o cara que fala inglês e espanhol, isso vai dar 22. Isso aí vai me dar 22. Então eu já tenho 3 informações, beleza? Eu tenho 3 informações. Eu tenho que o cara que fala só espanhol mais o cara que fala os dois dá 13, e o cara que fala só inglês mais o cara que fala os dois dá 22. A partir daqui já fica mais simples o meu problema. Por quê? Porque eu sei que o total tem que dar 49. Eu sei que o total tem que dar 49. Eu sei o que então? Olha esses valores aqui, pessoal. 21 mais 13 mais 22. Quanto é que dá isso? Só para a gente ter esse desencargo de consciência. 21 mais 13 mais 22. 3 mais 2, 5 com 1, 6. 2 mais 1, 3, com 2, 5. Dá 56 pessoas. Ué, mas a questão não falou que eram 49 servidores, como é que pode a soma dar 56? Justamente por isso, porque esse camarada aqui, chamado de ambos, que é o cara que fala os dois idiomas, ele está se repetindo dentro desses dois números. Quando eu fizer uma interseção das pessoas que falam inglês com as pessoas que falam espanhol, eu tenho uma pessoa ou algumas pessoas que estão nos dois conjuntos. Então, por isso que vai dar um número maior que 49, porque ele está contando algumas pessoas duas vezes. Ele está contando o ambos duas vezes, que ele se apresenta tanto na primeira expressão quanto na segunda expressão. Essa é a explicação matemática do porquê nós vamos fazer isso. Agora nós vamos simplesmente resolver a questão. Sabendo disso, pela lógica, pessoal, olha aí, ó, a lógica. Se eu somar o cara que fala só espanhol com o cara que fala só inglês, com o cara que fala nenhum idioma e o cara que fala os dois idiomas, aí sim nós temos que ter um resultado sendo 49. Se eu somar o cara que fala só espanhol, o cara que fala só inglês, o cara que fala nenhum dos dois idiomas e aquele que fala os dois idiomas, eu vou obter 49 servidores, porque aí sim
separei os conjuntos. É diferente eu falar que o cara fala inglês e o cara fala só inglês. Esse é o raciocínio principal. Tranquilo. Quais são os valores que eu tenho aqui desses apresentados? Eu não tenho o cara que fala só espanhol. Eu não tenho o cara que fala só inglês. Eu tenho esse cara que fala nenhum idioma, 21. E eu também não tenho ambos. Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse ambos aqui num x, para facilitar meu cálculo. E eu tenho o quê? O cara que fala só espanhol, se eu passar o ambos para o segundo membro, vai ficar 13 menos x. Então o cara que fala só espanhol é 13 menos x. Mas o cara que fala só inglês, mesmo raciocínio, se eu passar esse ambos para o segundo membro, subtraindo, e agora a gente chamou ele de x, né? A gente chamou esse ambos de x. O cara que fala só inglês, ele é 22 menos x. Então eu vou colocar aqui no lugar do só inglês, eu vou colocar 22 menos x. E vou somar aqui tudo. Tudo isso tem que dar 49. Então eu vou descobrir o cara que está se repetindo aí. O cara que está falando os dois idiomas. Posso cancelar alguma coisa aí, pessoal? Antes de subtrair e somar? Posso. Eu posso cancelar o menos x com o mais x. Agora o que sobra? 13 mais 22 mais 21. 13 mais 22, 35. 35 mais 21, 35 mais 21, 56. É aquela primeira conta que a gente fez lá em cima. 56. 56 menos x igual a 49. Passo 56 subtraindo, eu vou ficar com menos x igual 49 menos 56. 49 menos 56 dá menos 7. Então nós temos que x é igual a 7. E aí você vai louco, alucinado, marcar a alternativa, mas não, calma. Isso que a gente descobriu foi o x. O x, a gente já disse que é ambos, ou seja, o x é o cara que fala os dois. Então, ó, o cara que fala só em espanhol, somado com o cara que fala ambos, dá 13. Se ambos, que é o x que a gente descobriu agora, é 7, então o cara que fala só em espanhol, é 13 menos 7. 13 menos 7, isso aí dá 6. E é justamente o que a questão nos pede, o cara que fala só espanhol. Tenho como descobrir o cara que fala só inglês? Tenho. Se a questão perguntasse o cara que fala só inglês, vem aqui na outra expressão, e o cara que fala só inglês é 22 menos 7. 22 menos 7 dá 15. 22 menos 7 dá 15. Você pode conferir aí. Então, beleza, pessoal? A nossa alternativa correta é o cara que fala só espanhol, a alternativa E. E de exata. Para mais videoaulas, acesse capitãoconcursos.com.br. E espero ter tirado as dúvidas de vocês quanto a essa prova. E nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.